Título: Uma breve descrição da psicanálise, 1923-1924. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa com o título modificado é nova, da autoria de James Strachey. Informa-nos Ernest Jones, 1957, que esta matéria foi escrita por Freud, a pedido dos editores americanos em outubro e novembro de 1923. Este trabalho deve ser distinguido do artigo escrito cerca de 2 anos mais tarde para a própria Enciclopédia Britânica, 1926F. O texto original alemão, com o título menos emocionante que o americano, foi publicado pela primeira vez em 1928. Agora iniciaremos o texto, uma breve descrição da psicanálise. Subtítulo 1. Pode-se dizer que a psicanálise nasceu com o século XX, pois a publicação em que ela emergiu perante o mundo como algo novo, a interpretação de sonhos, traz a data 1900, porém, como bem se pode supor, ela não caiu pronta dos céus, teve seu ponto de partida em ideias mais antigas que ulteriormente desenvolveu. Originou-se de sugestões anteriores às quais elaborou. Qualquer história a seu respeito deve, portanto, começar por uma descrição das influências que determinaram sua origem e não desprezar a época e as circunstâncias que precederam sua criação. A psicanálise cresceu num campo muitíssimo restrito. No início tinha apenas um único objetivo, o de compreender algo da natureza daquilo que era conhecido como doenças nervosas funcionais, com vistas a superar a impotência que até então caracterizara seu tratamento médico. Os neurologistas daquele período haviam sido instruídos a terem um elevado respeito por fatos químico-físicos e patológico-anatômicos e estavam ultimamente sob a influência dos achados de Hitzig e Fritsch de Ferrier, Gutz e outros que pareciam ter estabelecido uma vinculação íntima e possivelmente exclusiva entre certas funções e partes específicas do cérebro. Eles não sabiam o que fazer do fator psíquico e não podiam entendê-lo, deixavam-no aos filósofos, aos místicos e aos charlatães e consideravam não científico ter qualquer coisa a ver com ele. Por conseguinte, não podiam encontrar qualquer abordagem aos segredos das neuroses e, em particular, da enigmática histeria, que na verdade era o protótipo de toda a espécie. Já em 1885, quando eu estava estudando na Salpêtrière, descobri que as pessoas se contentavam em explicar as paralisias histéricas através de uma fórmula que asseverava serem elas fundadas em ligeiros distúrbios funcionais das mesmas partes do cérebro que
quando gravemente danificadas, levavam às paralisias orgânicas correspondentes. Naturalmente, essa falta de compreensão afetava também bastante o tratamento desses estados patológicos. Em geral, ele consistia em medidas destinadas a endurecer o paciente, na prescrição de remédios e em tentativas, na maioria muito mal imaginadas e executadas de maneira inamistosa, de explicar-lhe influências mentais por meio de ameaças, zombarias e advertências, e exortando-o a decidir-se, a conter-se. O tratamento elétrico era fornecido como sendo uma cura específica para estados nervosos, porém, todo aquele que se tenha esforçado por cumprir as instruções pormenorizadas de Erb, 1882, tem de maravilhar-se com o espaço que a fantasia pode ocupar, mesmo naquilo que professa ser uma ciência exata. A guinada decisiva foi dada na década de 1880, quando os fenômenos do hipnotismo fizeram mais uma tentativa de buscar admissão à ciência médica, dessa vez com mais sucesso do que tantas vezes antes, graças ao trabalho de Liebelt, Bernheim, Heidenheim e Forel. O essencial foi ter sido reconhecida a genuinidade desses fenômenos. Uma vez isso admitido, duas lições fundamentais e inesquecíveis não podiam deixar de ser extraídas do hipnotismo. Em primeiro lugar, recebia-se prova convincente de que notáveis mudanças somáticas, afinal de contas, podiam ser ocasionadas unicamente por influências mentais, as quais, nesse caso, nós próprios tínhamos colocado em movimento. Em segundo, recebia-se a impressão mais clara, especialmente do comportamento dos indivíduos após a hipnose, da existência de processos mentais que só se poderia descrever como inconscientes. O inconsciente, é verdade, há muito tempo estivera sob discussão entre os filósofos como conceito teórico, mas agora, pela primeira vez, nos fenômenos do hipnotismo, ele se tornava algo concreto, tangível e sujeito à experimentação. Independentemente de tudo isso, os fenômenos hipnóticos mostravam uma semelhança inequívoca com as manifestações de algumas neuroses. Não é fácil superestimar a importância do papel desempenhado pelo hipnotismo na história da origem da psicanálise, tanto de um ponto de vista teórico quanto terapêutico. A psicanálise teve às suas ordens um legado que herdou do hipnotismo. A hipnose também provou ser um auxílio valioso no estudo das neuroses, mais uma vez primeiro e acima de tudo da histeria. Os experimentos de Charcot criaram grande impressão. Suspeitou ele que certas paralisias ocorridas após um trauma, um acidente, eram de natureza histérica e demonstrou que, pela sugestão de um trauma sob hipnose, podia provocar artificialmente paralisias do mesmo tipo. Surgiu assim a expectativa de que as influências traumáticas poderiam, em todos os casos, ter um desempenho na produção dos sintomas histéricos. O próprio Charcot
não fez outros esforços no sentido de uma compreensão psicológica da histeria, mas seu aluno Pierre Janet retomou a questão e pôde demonstrar com o auxílio da hipnose que os sintomas da histeria eram firmemente dependentes de certos pensamentos inconscientes, ideias fixas. Janet atribuiu à histeria uma suposta incapacidade constitucional de manter reunidos processos mentais, travessão, incapacidade que levava a uma desintegração, dissociação da vida mental. A psicanálise, contudo, de maneira alguma se baseou nessas pesquisas de Janet. O fator decisivo em seu caso foi a experiência de um médico vienense, o Dr. Joseph Breuer, em 1881. Independentemente de qualquer influência externa, ele pôde, com o auxílio da hipnose, estudar e restituir à saúde uma jovem muito bem dotada que sofria de histeria. Os achados de Breuer não foram comunicados ao público senão 15 anos mais tarde, após ele haver tomado por colaborador o presente autor Freud. Esse caso de Breuer retém sua significação única para nossa compreensão das neuroses até o dia de hoje, de modo que não podemos evitar demorar-nos nele um pouco mais. É essencial compreender claramente que consistia sua peculiaridade. A jovem caíra enferma enquanto servia de enfermeira para o pai, a quem estava ternamente ligada. Breuer pôde estabelecer que todos os seus sintomas estavam relacionados a esse período de enfermagem e podia ser por ele explicados. Assim, pela primeira vez, tornou-se possível ganhar uma visão completa de um caso dessa enigmática neurose, e todos os seus sintomas demonstraram ter significado. Ademais, constituiu característica universal dos sintomas terem eles surgido em situações que envolviam um impulso a uma ação que, contudo, não fora levada a cabo, mas sim por outras razões fora suprimida. Os sintomas, de fato, haviam aparecido em lugar das ações não efetuadas. Assim, para explicar a etiologia dos sintomas histéricos, fomos levados à vida emocional do indivíduo, à afetividade e à ação recíproca de forças mentais, a dinâmica, e desde então essas duas linhas de abordagem nunca mais foram abandonadas. As causas precipitantes dos sintomas foram comparadas por Breuer aos traumas de Charcot. Ora, constituía fato notável que todas essas causas precipitantes traumáticas e todos os impulsos mentais que delas se originavam estavam perdidos para a memória da paciente, como se jamais houvessem acontecido, ao passo que seus produtos, os sintomas, persistiam inalterados, como se no que lhe concernia não existisse aquilo denominado de efeito obliterador do tempo. Aqui, portanto, tínhamos uma nova prova da existência de processos mentais que eram inconscientes, mas, por essa razão, especialmente poderosos, processos que primeiro vínhamos conhecendo na sugestão pós-histórica. O procedimento terapêutico
adotado por Breuer foi induzir a paciente sob hipnose a relembrar os traumas esquecidos e reagir a eles com poderosas expressões de afeto. Quando isso era feito, o sintoma, que até então tomara o lugar dessas expressões de emoção, desaparecia. Dessa maneira, um só e mesmo procedimento servia simultaneamente aos propósitos de investigar o mal e livrar-se dele, e essa conjunção fora do comum foi posteriormente conservada pela psicanálise. Após o presente autor, durante o começo da década de 1890 ter confirmado os resultados de Breuer em considerável número de pacientes, ambos, Breuer e Freud, decidiram conjuntamente uma publicação, Estudo sobre Histeria, 1895D, que continha suas descobertas e a tentativa de uma teoria nelas baseada. Asseverava esta que os sintomas histéricos surgiam quando o afeto de um processo mental catexizado por um forte afeto era impedido pela força de ser conscientemente elaborado da maneira normal e era assim desviado para um caminho errado. Nos casos de histeria, segundo essa teoria, o afeto passava para uma inervação somática fora do comum, conversão, mas se lhe podia dar uma outra direção e ver-se livre dele, abreagido, se a experiência fosse revivida sob hipnose. Os autores davam a esse procedimento o nome de catarse, purgar, liberar um afeto estrangulado. O método catártico foi o precursor imediato da psicanálise, e apesar de toda ampliação da experiência e toda modificação da teoria, ainda está nela contido como seu núcleo. Ele, porém, não era mais que um novo procedimento médico para influenciar certas doenças nervosas e nada sugeria que se pudesse tornar tema para o interesse mais geral e para contradição mais violenta. Subtítulo 2. Logo após a publicação de estudos sobre a histeria, a associação entre Breuer e Freud terminou. Breuer, que na realidade era consultor em medicina interna, abandonou o tratamento de pacientes nervosos e Freud dedicou-se ao aperfeiçoamento ulterior do instrumento que lhe deixara seu colaborador mais idoso. As novidades técnicas que introduziu e as descobertas que efetuou transformaram o método catártico em psicanálise. O passo mais momentoso foi, sem dúvida, a sua determinação de passar sem a assistência da hipnose em seu procedimento técnico. Procedeu assim por duas razões. Em primeiro lugar, porque apesar de um curso de instrução com Bernheim em Nancy, ele não conseguia induzir a hipnose em um número suficiente de casos e, em segundo, porque estava insatisfeito com os resultados terapêuticos da catarse baseada na hipnose. É verdade que esses resultados eram notáveis e apareciam após um tratamento de curta duração, porém demonstravam não serem permanentes e dependerem demais das relações pessoais do paciente com o médico. O abandono da hipnose causou uma brecha no curso do desenvolvimento do procedimento até então
e significou um novo começo. A hipnose, contudo, desempenhara o serviço de restituir à lembrança do paciente aquilo que ele havia esquecido. Era necessário encontrar alguma outra técnica para substituí-la, e a Freud ocorreu a ideia de colocar em seu lugar o método da associação livre. Isso equivale a dizer que ele fazia seus pacientes assumirem o compromisso de se absterem de qualquer reflexão consciente e se abandonarem em um estado de tranquila concentração para seguir as ideias que espontaneamente, involuntariamente lhe ocorressem, a escumarem a superfície de suas consciências. Deveriam comunicar essas ideias ao médico, mesmo que sentissem objeções em fazê-lo. Por exemplo, se os pensamentos parecessem desagradáveis, insensatos, muito sem importância ou irrelevantes demais, a escolha da associação livre como meio de investigar o material inconsciente esquecido parece tão estranha que uma palavra em justificação dela não estará fora de lugar. Freud foi levado a ela pela expectativa de que a chamada associação livre mostrasse de fato não ser livre, porquanto após suprimidos todos os propósitos intelectuais conscientes, as ideias que emergissem pareceriam ser determinadas pelo material inconsciente. Essa expectativa foi justificada pela experiência, quando a regra fundamental da psicanálise, que acaba de ser enunciada, era obedecida. O curso da associação livre produzia um estoque abundante de ideias que podiam nos colocar na pista daquilo que o paciente havia esquecido. Com efeito, esse material não trazia à tona o que realmente for esquecido, mas trazia tão claras e numerosas alusões a ele que, com o auxílio de certa suplementação e interpretação, o médico podia adivinhar ou reconstruir o material esquecido a partir dele. Assim, a associação livre, juntamente com a arte da interpretação, desempenhava a mesma função que anteriormente fora realizada pelo hipnotismo. Parecia como se nosso trabalho houvesse ficado mais difícil e complicado. No entanto, o lucro inestimável estava em que se obtinha agora uma compreensão interna, insight, de uma ação recíproca de forças que haviam estado ocultas do observador pelo estado hipnótico. Tornou-se evidente que o trabalho de revelar o que havia sido patogenicamente esquecido tinha de lutar contra uma resistência constante e muito intensa. As próprias objeções críticas que o paciente levantava a fim de evitar comunicar as ideias que lhe ocorriam e contra as quais a regra fundamental da psicanálise era dirigida, já eram manifestações dessa resistência. Uma consideração dos fenômenos da resistência conduziu-nos a uma das pedras angulares da teoria psicanalítica das neuroses, a teoria da repressão. Era plausível supor que as mesmas
forças agora então em luta contra o material patogênico a ser tornado consciente haviam realizado em época anterior com sucesso os mesmos esforços. Preenchia-se assim uma lacuna na etiologia dos sintomas neuróticos. As impressões e impulsos mentais para os quais os sintomas estavam agora servindo de substitutos não tinham sido esquecidos sem razão ou por causa de uma incapacidade constitucional para síntese, como Janet supunha. Através da influência de outras forças mentais, tinham-se defrontado com uma repressão cujo sucesso e prova eram precisamente estarem eles barrados à consciência e excluídos da memória. Apenas em consequência dessa repressão é que eles se haviam tornado patogênicos, isto é, haviam tido êxito em manifestar-se ao longo de caminhos fora do comum, tais como os sintomas, um conflito entre dois grupos de tendências mentais deve ser encarado como o fundamento para a repressão e, por conseguinte, como a causa de toda enfermidade neurótica. E aqui a experiência nos ensinou um fato novo e surpreendente sobre a natureza das forças que estiveram lutando uma contra a outra. A repressão invariavelmente procedia da personalidade consciente da pessoa enferma, seu ego, e baseava-se em motivos estéticos e éticos. Os impulsos sujeitos à repressão eram os do egoísmo e da crueldade, que, em geral, podem ser resumidos como o mal, porém, acima de tudo, impulsos desejosos sexuais, frequentemente da espécie mais grosseira e proibida. Assim, os sintomas constituíam um substituto para satisfações proibidas e a moléstia parecia corresponder a uma subjugação incompleta do lado imoral dos seres humanos. O progresso em conhecimento tornou ainda mais claro o enorme papel desempenhado na vida mental pelos impulsos desejosos sexuais e levou a um estudo pormenorizado da natureza e desenvolvimento do instinto sexual. Também deparamos, porém, com outro achado puramente empírico, na descoberta de que as experiências e conflitos dos primeiros anos da infância representam uma parte insuspeitadamente importante no desenvolvimento do indivíduo e deixam atrás de si disposições indeléveis que se abatem sobre o período da maturidade. Isso nos trouxe a revelação de algo que até então fora fundamentalmente negligenciado pela ciência, a travessão, a sexualidade infantil, que da mais tenra idade em diante se manifesta tanto em reações físicas quanto em atitudes mentais. A fim de reunir essa sexualidade das crianças com o que é descrito como sendo a sexualidade normal dos adultos e a vida sexual anormal dos pervertidos, o conceito do que era sexual devia ele próprio ser corrigido e ampliado de uma forma que pudesse ser justificada pela evolução do instinto
sexual. Após a hipnose ter sido substituída pela técnica da associação livre, o procedimento catártico de Breuer transformou-se em psicanálise que, por mais de uma década, foi desenvolvida pelo autor Freud sozinho. Durante esse tempo, ele gradativamente adquiriu uma teoria que parecia fornecer uma descrição satisfatória da origem, significado e propósito dos sintomas neuróticos e proporcionava uma base racional para tentativas médicas de curar a queixa. Mais uma vez enumerei os fatores que contribuem para a constituição dessa teoria. São eles: ênfase na vida instintual, afetividade, na dinâmica mental, no fato de que, mesmo os fenômenos mentais aparentemente mais obscuros e arbitrários, possuem invariavelmente um significado e uma causação. A teoria do conflito psíquico e da natureza patogênica da repressão, a visão de que os sintomas constituem satisfações substitutas, o reconhecimento da importância etiológica da vida sexual e especificadamente dos primórdios da sexualidade infantil. De um ponto de vista filosófico, essa teoria estava fadada a adotar a opinião de que o mental não coincide com o consciente, que os processos mentais são, em si próprios, inconscientes e só se tornam conscientes pelo funcionamento de órgãos especiais, instâncias ou sintomas. Para completar essa lista, acrescentarei que entre as atitudes afetivas da infância, a complicada relação emocional das crianças com os pais, o que é conhecido por complexo de Édipo, surgiu em proeminência. Ficou cada vez mais claro que ele era o núcleo de todo caso de neurose e no comportamento do paciente para com seu analista surgiram certos fenômenos de sua transferência emocional que vieram a ser de grande importância para a teoria e a técnica, do mesmo modo, na forma que ela assim assumiu. A teoria psicanalítica das neuroses já encerrava determinado número de coisas que iam de encontro a opiniões e inclinações aceitas e estavam talhadas a provocar espanto, repugnância e ceticismo em estranhos, por exemplo. A atitude da psicanálise para com o problema do inconsciente, seu reconhecimento de uma sexualidade infantil e a ênfase que concedia ao fator sexual da vida mental em geral, mais coisas, porém, deveriam seguir-se. Subtítulo 3. Mesmo para chegar a meio caminho da compreensão de como, em uma jovem histérica, um desejo sexual proibido pôde transformar-se em um sintoma penoso, foi necessário efetuar hipóteses complicadas e de grandes consequências sobre a estrutura e o funcionamento do aparelho psíquico. Havia aqui uma contradição evidente entre o dispêndio de esforço e o resultado. Se as condições postuladas pela psicanálise realmente existissem, seria de natureza fundamental e deveriam ser capazes de encontrar expressão noutros fenômenos além dos histéricos. No entanto, se
essa inferência fosse correta, a psicanálise teria cessado de ter interesse apenas para os neurologistas, poderia reivindicar a atenção de todos para quem a pesquisa psicológica tivesse alguma importância. Seus achados não só teriam de ser levados em consideração no campo da vida mental patológica, como tampouco poderiam ser negligenciados no atingir uma compreensão do funcionamento normal. Provas de ela ser útil para lançar luz sobre outras atividades que não a atividade mental patológica logo se apresentaram em vinculação com dois tipos de fenômenos: as parapraxias, muito frequentes que ocorrem na vida cotidiana, tais como esquecer coisas, lapsos de língua e colocação errada de objetos, e os sonhos tidos por essas pessoas sadias e psiquicamente normais, pequenas falhas de funcionamento, tal como o esquecimento temporário de nomes próprios normalmente familiares, lapsos de língua e de escrita, e assim por diante, até então não tinham sido considerados dignos de qualquer explicação, ou se imaginava que fossem explicáveis por estados de fadiga, pela distração da atenção, etc. O presente autor demonstrou então, a partir de muitos exemplos em seu livro The Psychopathology of Everyday Life, 1901b, que acontecimentos desse tipo têm um significado ou surgem devido a uma intenção consciente com a qual interfere uma outra suprimida ou realmente inconsciente. Via de regra, uma rápida reflexão ou breve análise é suficiente para revelar a influência interferente, devido à frequência de parapraxias tais como os lapsos de língua. Tornou-se fácil a qualquer pessoa convencer-se por sua própria experiência, sendo não o bastante operantes, e que pelo menos encontram expressão como inibições e modificações de outros atos pretendidos. A análise dos sonhos levou mais longe. Ela foi trazida a público pelo presente autor já em 1900 em A Interpretação de Sonhos, que demonstrava serem os sonhos construídos exatamente da mesma maneira que os sintomas neuróticos. Como esses últimos, eles podem parecer estranhos e sem sentido, porém, se o examinarmos através de uma técnica que pouco difere da associação livre utilizada na psicanálise, somos levados de seu conteúdo manifesto a um significado secreto, aos pensamentos oníricos latentes. Esse significado latente é sempre um impulso desejoso, o qual se representa como realizado no momento do sonho. Entretanto, exceto em crianças pequenas e sob a pressão de necessidades físicas imperativas, esse desejo secreto jamais pode ser expresso de modo identificável. Ele primeiro tem de se submeter a uma deformação, que é o trabalho de forças censurantes restritivas, tal como é relembrado na vida
desperta, ele é deformado a ponto de ser irreconhecível por concessões feitas à censura do sonho, porém pode ser através da análise mais uma vez revelado como expressão de uma situação de satisfação ou como a realização de um desejo. É uma conciliação entre grupos conflitantes de tendências mentais, tal como descobrimos ser o caso com os sintomas histéricos. A fórmula que no fundo melhor atende à essência do sonho é esta: o sonho é uma realização disfarçada de um desejo reprimido. O estudo do processo que transforma o desejo latente realizado no sonho no conteúdo manifesto do sonho, processo conhecido como trabalho do sonho, ensinou-nos a maior parte do que sabemos sobre a vida mental inconsciente. Ora, o sonho não constitui um sintoma mórbido, mas é o produto de uma mente normal. Os desejos que ele representa como realizados são os mesmos que aqueles reprimidos nas neuroses. Os sonhos devem a possibilidade de sua gênese simplesmente à circunstância favorável de a repressão durante o estado de sono que paralisa o poder de movimento do homem ser mitigada na censura do sonho. Assim prova-se que as mesmas forças e os mesmos processos que se realizam entre elas operam tanto na vida mental, moral, quanto na patológica. A partir da data de a interpretação de sonhos, a psicanálise teve uma dupla significação. Constitui não apenas um novo método de tratar as neuroses, mas também uma nova psicologia. Reivindicou a atenção não só dos especialistas em nervos, como também a de todos que eram estudiosos de uma ciência mental. A recepção que lhe foi dada no mundo científico, porém, não foi amistosa. Por cerca de 10 anos, ninguém prestou atenção aos trabalhos de Freud. Por volta do ano de 1907, um grupo de psiquiatras suíços, Breuer e Jung, em Zurique, atraiu a atenção para a psicanálise e uma tormenta de indignação, não precisamente fastidiosa em seus métodos e argumentos, irrompeu logo após, principalmente na Alemanha. Nesse aspecto, a psicanálise partilhava da sorte de muitas novidades que após certo lapso de tempo encontraram reconhecimento geral. Entretanto, era de sua natureza que, inevitavelmente, despertasse uma oposição especificadamente violenta. Ela feria os preconceitos da humanidade civilizada em alguns pontos especialmente sensíveis, submetia todo indivíduo, por assim dizer, à reação analítica por revelar aquilo que, por certo acordo universal, fora reprimido para o inconsciente, e desse modo forçava seus contemporâneos a comportar-se como pacientes que, sob tratamento analítico, acima de tudo, trazem suas
resistências para o primeiro plano. Deve-se também admitir que não era fácil convencer-se da correção das teorias psicanalíticas ou conseguir instrução na prática da análise. A hostilidade geral, porém, não conseguiu impedir a psicanálise de uma expansão contínua durante a década seguinte, em duas direções sobre o mapa, pois o interesse nela constantemente aflorava em novos países, e no campo das ciências mentais, pois estava constantemente encontrando aplicações em novos ramos do conhecimento. Em 1909, o presidente G. Stanley Hall convidou Freud e Jung para dar uma série de conferências na Universidade Clark, em Worcester, Mass., da qual era o diretor, e onde lhes foi oferecida uma amistosa recepção. Desde então, a psicanálise permaneceu sendo popular nos Estados Unidos, embora exatamente nesse país tenha sido unida a muita superficialidade e alguns abusos. Já em 1911, Havelock Ellis podia relatar que a análise era estudada e praticada não somente na Áustria e na Suíça, mas também nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia, no Canadá e, fora de dúvida, na Austrália também. Ademais, foi nesse período de luta e primeiro florescimento que os periódicos dedicados exclusivamente à psicanálise foram fundados. Foram eles o Jahrbuch für Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen, ou seja, Anuário para Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas, 1909 até 1914, dirigido por Breuer e Freud e editado por Jung, cuja publicação cessou ao irromper a Guerra Mundial. A Zentralblatt für Psychoanalyse, ou seja, Periódico Central para a Psicanálise, 1911, com Adler e Steckel como editores, o qual foi logo substituído pela International Zeitschrift für Psychoanalyse, ou seja, Revista Internacional para a Psicanálise, 1913, hoje em seu 10º volume, e mais desde 1912, Imago, fundada por Henk e Sachs, uma revista para aplicação da psicanálise às ciências mentais. O grande interesse assumido no assunto por médicos anglo-americanos foi demonstrado em 1913 com a fundação da ainda ativa Psychoanalytic Review por parte de White e Jelliffe. Mais tarde, em 1920, The International Journal of Psychoanalysis, destinado especialmente aos leitores da Inglaterra, fez seu aparecimento sob a editoria de Ernest Jones, a Internationaler Psychoanalystischer Verlag, e a correspondente inglesa The International Psychoanalytical Press trouxeram à luz uma série contínua de publicações analíticas sob o nome da Internationale Psychoanalytische Bibliothek, ou seja, Biblioteca Psicanalítica Internacional.
A literatura da psicanálise naturalmente não é encontrada apenas nesses periódicos que são, na maioria, sustentados por sociedades psicanalíticas. Ela aparece por toda parte, em numerosos lugares, em publicações científicas e em publicações literárias, entre os periódicos do mundo latino que concedem atenção especial à psicanálise. A revista de psiquiatria, coordenada por H. Delgado, em Lima, no Peru, pode ser mencionada em especial. Uma diferença essencial entre essa segunda década da psicanálise e a primeira reside no fato de que o presente autor não constituía mais seu único representante. Um círculo sempre crescente de alunos e adeptos se havia reunido em torno dele, dedicando-se em primeiro lugar à difusão das teorias da psicanálise, depois ampliaram, suplementaram e conduziram essas teorias a maior profundidade. Com o decorrer dos anos, diversos desses defensores, como era inevitável, separaram-se, tomaram seus próprios rumos ou se transformaram em uma oposição que pareceu ameaçar a continuidade do desenvolvimento da psicanálise. Entre 1911 e 1913, Jung, em Zurique, e Alfred Adler, em Viena, produziram determinada agitação por suas tentativas de dar novas interpretações aos fatos da análise e por seus esforços para um desvio do ponto de vista analítico. Entretanto, viu-se logo que essas secessões não haviam causado danos permanentes. O sucesso temporário que tenham atingido foi facilmente explicável pela presteza da massa das pessoas em livrar-se da pressão das exigências da psicanálise por qualquer caminho que se lhes pudesse abrir. A grande maioria dos colaboradores permaneceu firme e continuou seu trabalho, orientada pelas linhas a eles indicadas. Depararemos repetidamente com seus nomes da breve descrição adiante das descobertas da psicanálise nos muitos e variados campos de sua aplicação. Subtítulo 4: A ruidosa rejeição da psicanálise pelo mundo médico não podia impedir seus defensores de devolvê-la, inicialmente por suas linhas originais em patologia e tratamento especializado nas neuroses, tarefa ainda não completamente realizada. Mesmo atualmente, seu inegável sucesso terapêutico, que excedia em muito qualquer outro que houvesse sido anteriormente conseguido, incentivou-os constantemente a novos esforços, ao passo que as dificuldades reveladas à medida que o material era examinado mais profundamente redundaram em alterações profundas na técnica da análise e correções importantes em suas hipóteses e postulados teóricos.
No decurso desse desenvolvimento, a técnica da psicanálise se tornou tão definida e delicada quanto a de qualquer outro ramo especializado da medicina. Uma falha na compreensão desse fato levou a muitos abusos, particularmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, porquanto pessoas que adquiriram apenas um conhecimento literário da psicanálise a partir de leituras se consideram capazes de empreender tratamentos analíticos sem ter recebido qualquer formação especial. As consequências de tal comportamento são prejudiciais tanto para a ciência quanto para os pacientes e acarretaram muito descrédito para a análise. A fundação de uma primeira clínica psicanalítica para pacientes externos por Max Eitingon em Berlim em 1920 tornou-se, portanto, um passo de grande importância prática. Esse instituto busca, por um lado, tornar o tratamento analítico acessível a amplos círculos da população e, por outro, empreende a instrução de médicos para serem analistas clínicos através de um curso de formação, incluindo como condição que aquele que aprende concorde em ser ele próprio analisado. Entre os conceitos hipotéticos que capacitem o médico a lidar com material analítico, o primeiro a ser mencionado é o da libido. Libido em psicanálise significa, em primeira instância, força imaginada como quantitativamente variável e mensurável dos instintos sexuais dirigidos por um objeto, sexuais no sentido ampliado exigido pela teoria analítica. Um estudo mais completo demonstrou que era necessário colocar ao lado dessa libido objetal uma libido narcísica ou do ego, dirigida para o próprio ego do indivíduo, e a interação dessas duas forças nos capacitou a explicar grande número de processos normais e anormais na vida mental. Uma distinção grosseira logo se fez entre o que é conhecido por neuroses de transferência e os distúrbios narcísicos. As primeiras, histeria e neurose obsessiva, constituem os objetos propriamente ditos do tratamento psicanalítico, ao passo que as outras, as neuroses narcísicas, embora possam deveras ser examinadas com o auxílio da análise, oferecem dificuldades fundamentais à influência terapêutica. É verdade que a teoria da libido da psicanálise não está absolutamente completa e sua relação com uma teoria geral dos instintos não é clara, pois a psicanálise é uma ciência jovem
ainda inacabada e em estágio de rápido desenvolvimento. Porém, aqui se deve enfaticamente apontar quão errônea é a acusação de pansexualismo que, com tanta frequência, é dirigida contra a psicanálise. Ela busca demonstrar que a teoria psicanalítica não conhece outras forças motivadoras mentais senão as puramente sexuais e, assim procedendo, explora preconceitos populares pelo emprego da palavra sexual, não em seu sentido analítico, mas no vulgar. A visão psicanalítica também teria de incluir nos distúrbios narcísicos todas as moléstias descritas em psiquiatria como psicoses funcionais. Não se poderia duvidar de que as neuroses e psicoses não estão separadas por uma linha rígida, mais do que o estão a saúde e a neurose. E era plausível explicar os misteriosos fenômenos psicóticos pelas descobertas a que se chegou nas neuroses, que até então haviam sido igualmente incompreensíveis. O presente autor, durante o período de seu isolamento, tornou um caso de doença paranoide parcialmente inteligível através de uma investigação analítica e indicou nessa psicose indiscutível os mesmos conteúdos complexos e uma semelhante ação recíproca de forças nas neuroses simples. Breuer, 1906, acompanhou as indicações do que chamou de mecanismos freudianos em grande número de psicoses, e Jung conquistou de um só golpe elevado conceito como analista quando, em 1907, explicou os sintomas mais excêntricos dos estádios finais da demência precox, a partir das histórias individuais da vida dos pacientes. O abrangente estudo da esquizofrenia efetuado por Breuer, 1911, provavelmente demonstrou de uma vez por todas a justificação de um ângulo psicanalítico de abordagem para a compreensão dessas psicoses. A psiquiatria tornou-se, assim, o primeiro campo a que a psicanálise foi aplicada e, desse modo, permaneceu desde então. Os mesmos pesquisadores que mais fizeram para aprofundar o conhecimento analítico das neuroses, tais como Kroll, Abraham em Berlim e Sándor Ferenczi em Budapeste, para nomear apenas os mais proeminentes. Também desempenharam um papel de realce em lançar luz analítica sobre as psicoses. A convicção da unidade e vinculação íntima de todos os distúrbios que se apresentam como fenômenos neuróticos e psicóticos está tornando-se cada vez mais firmemente estabelecida, apesar de
todos os esforços dos psiquiatras, as pessoas estão começando a entender, travessão, e melhor que todas, talvez na América, travessão, que o estudo psicanalítico das neuroses constitui a única preparação para uma compreensão das psicoses e que a psicanálise está destinada a tornar possível uma psiquiatria científica do futuro que não precisará contentar-se com a descrição de quadros clínicos curiosos e sequências ininteligíveis de eventos e com o traçar a influência de grosseiros traumas anatômicos e tóxicos sobre um aparelho psíquico inacessível ao nosso conhecimento. Subtítulo 5: A importância da psicanálise para a psiquiatria, entretanto, nunca teria chamado a atenção do mundo intelectual para ela ou lhe conquistaria um lugar em The History of Our Times. Esse resultado foi ocasionado pela relação da psicanálise com a vida mental normal, não com a patológica. Originalmente, a pesquisa analítica de fato não tinha outro objetivo senão estabelecer os determinantes do desencadeamento, a gênese de alguns estados mentais mórbidos no curso de seus esforços. Contudo, ela teve êxito em trazer à luz fatos de importância fundamental, criando realmente uma nova psicologia, de modo que se tornou óbvio que a validade de tais achados não poderia se restringir à esfera da patologia. Já vimos quando se produziu a prova decisiva da exatidão dessa conclusão. Foi quando os sonhos foram interpretados com sucesso pela técnica analítica. Os sonhos, que são parte da vida mental de pessoas normais e que, no entanto, podem, com efeito, ser encarados como produtos patológicos capazes de ocorrer regularmente em estados sadios, se as descobertas psicológicas obtidas dos sonhos fossem firmemente lembradas, só outro passo era necessário antes que a psicanálise pudesse ser proclamada como a teoria dos processos mentais mais profundos, não diretamente acessíveis à consciência, como uma psicologia profunda, e antes que pudesse ser aplicada a quase todas as ciências mentais. Esse passo residia na transição da atividade mental de homens individuais para as funções psíquicas de comunidades humanas e povos, isto é, da psicologia individual para a de grupos, e muitas analogias surpreendentes nos impuseram essa transição. Fora descoberto, por exemplo, que nos estratos profundos da atividade mental inconsciente, os contrários não se distinguem um do outro, mas são expressos pelo mesmo elemento. Já em 1884, porém, Karl Abel, o filólogo, havia apresentado a opinião em seu Über den
Gegensinder Urwort, de que as línguas mais antigas que nos são conhecidas tratam os contrários da mesma maneira. Assim, o antigo egípcio, por exemplo, tinha em primeira instância apenas uma palavra para designar forte e fraco, e somente mais tarde os dois lados da antítese foram distinguidos por ligeiras modificações. Mesmo nas línguas mais modernas, claras relíquias de tais significados antitéticos podem ser encontradas. Assim, em alemão, Boden, sótão ou chão, significa tanto a coisa mais alta quanto a mais baixa da casa. Semelhantemente, em latim, altus significa alto e profundo. Portanto, a equivalência dos contrários nos sonhos constitui um traço arcaico, universal no pensamento humano. Tomando um exemplo de outro campo, é impossível fugir à impressão da correspondência perfeita que pode ser descoberta entre as ações obsessivas de certos pacientes obsessivos e as observâncias religiosas dos crentes em todo o mundo. Certos casos de neurose obsessiva na realidade se comportam como uma caricatura de uma religião particular, de modo que é tentador assemelhar as religiões oficiais a uma neurose obsessiva que foi mitigada por se tornar universalizada. Essa comparação, que sem dúvida é altamente objetável a todos os crentes, não obstante se mostrou psicologicamente muito frutífera, pois a psicanálise logo descobriu, no caso da neurose obsessiva, quais são as forças que nela combatem entre si até seus conflitos encontrarem expressão notável no cerimonial das ações obsessivas. Nada de semelhante era suspeitado no caso do cerimonial religioso, até que, remontando o sentimento religioso à relação com o Pai como sua raiz mais profunda, tornou-se possível apontar para uma situação dinâmica análoga também nesse caso. Esse exemplo, ademais, pode advertir ao leitor que, mesmo em sua aplicação a campos não médicos, a psicanálise não pode evitar ferir preconceitos acalentados, aflorar sensibilidades profundamente enraizadas e provocar assim inimizades de base essencialmente emocional. Caso possamos presumir que os aspectos mais gerais da vida mental inconsciente, conflitos entre impulsos instintuais, repressões e satisfações substitutivas estejam presentes em toda parte, e se há uma psicologia profunda que conduz a um conhecimento desses aspectos, podemos então razoavelmente esperar que a aplicação da psicanálise às mais variadas esferas da vida mental humana
em toda parte trará à luz resultados importantes e até então inatingíveis em um estudo excepcionalmente valioso. Otto Rank e Hans Sachs, 1913, tentaram reunir o que o trabalho da psicanálise pôde conseguir até agora, no sentido do preenchimento dessas expectativas. A falta de espaço me impede de tentar completar aqui sua enumeração. Posso apenas selecionar como menção os achados mais importantes, acrescentando alguns pormenores. Se deixarmos fora de cogitação impulsos internos pouco conhecidos, podemos dizer que a principal força motivadora no sentido do desenvolvimento cultural do homem foi a exigência externa real, que retirou dele a satisfação fácil de suas necessidades naturais e o expôs a perigos imensos. Essa frustração externa o impeliu a uma luta com a realidade, a qual findou parcialmente em uma adaptação a ela e, em parte, no controle sobre ela. Contudo, também o impeliu a trabalhar e viver em comum com os de sua espécie, e isso já envolvia uma renúncia de certo número de impulsos instintuais impossíveis de ser socialmente satisfeitos com os avanços ulteriores da civilização. Cresceram também as exigências da repressão. A civilização, afinal de contas, está construída inteiramente sobre a renúncia ao instinto, e todo indivíduo em sua jornada da infância à maturidade precisa, em sua própria pessoa, recapitular esse desenvolvimento da humanidade a um estado de criteriosa resignação. A psicanálise demonstrou que foram predominantemente, embora não exclusivamente, os impulsos instintuais que sucumbiram a essa supressão cultural. Parte deles, contudo, apresenta a característica valiosa de se permitirem ser desviados de seus objetivos imediatos e colocar, assim, sua energia à disposição do desenvolvimento cultural sob a forma de tendências sublimadas. Outra parte, porém, persiste no inconsciente como desejos insatisfeitos e pressiona por alguma satisfação, ainda que deformada. Vimos que uma das partes da atividade mental humana é orientada no sentido de obter controle sobre o mundo externo real. A psicanálise nos diz agora, ademais, que uma outra parte particular e altamente prezada do trabalho mental criativo serve para a realização de desejos, para a satisfação substitutiva dos desejos reprimidos que, desde os dias da infância, vivem insatisfeitos no espírito de cada um de nós. Entre essas criações cuja vinculação com um
inconsciente, incompreensível sempre foi suspeitada estão os mitos e as obras da literatura imaginativa e da arte, e as pesquisas da psicanálise realmente arrojaram luz em abundância sobre os campos da mitologia, da ciência, da literatura e da psicologia dos artistas. Basta mencionar a obra de Otto Rank como exemplo. Demonstramos que os mitos e os contos de fadas podem ser interpretados como sonhos. Traçamos os caminhos sinuosos que levam da premência do desejo inconsciente à sua realização. Em uma obra de arte sobre o observador e no caso do próprio artista, tornamos claro seu parentesco emocional com o neurótico, bem como sua distinção deste e apontamos a vinculação existente entre sua disposição inata, suas experiências fortuitas e suas realizações. A apreciação estética de obras de arte e a elucidação do dote artístico não estão, é verdade, entre as tarefas atribuídas à psicanálise, mas parece que a psicanálise está em posição de enunciar a palavra decisiva em todas as questões que afloram a vida imaginativa do homem. Então, como terceiro argumento, a psicanálise nos demonstrou, para nosso crescente assombro, o papel enormemente importante desempenhado pelo que é conhecido por complexo de Édipo, isto é, a relação emocional de uma criança humana com seus dois pais na vida mental dos seres humanos. Nosso assombro se reduz quando compreendemos ser o complexo de Édipo o correlativo psíquico de dois fatos biológicos fundamentais: o longo período de dependência da criança humana e a maneira notável pela qual sua vida sexual atinge um primeiro clímax do terceiro ao quinto ano de vida e depois, passado um período de inibição, reinicia-se na puberdade. E aqui se fez a descoberta de que uma terceira parte extremamente séria da atividade intelectual humana, a parte criadora das grandes instituições da religião, do direito, da ética e de todas as formas de vida cívica, tem como seu objetivo fundamental capacitar o indivíduo a dominar seu complexo de Édipo e desviar-lhe a libido de suas ligações infantis para as ligações sociais que são, enfim, desejadas. As aplicações da psicanálise, a ciência da religião e a sociologia pelo presente autor, por Theodor Hayek e Oscar Pfister, por exemplo, que conduziram a esses achados, ainda são novas e insuficientemente apreciadas, mas não se pode duvidar que estudos posteriores só irão confirmar a certeza dessas importantes conclusões. A guisa de pós-escrito
Por assim dizer, devo mencionar que também os educadores não podem deixar de utilizar as sugestões que receberam da exploração analítica da vida mental das crianças e, ademais, que vozes se levantaram entre terapeutas, Grodek e Jeliff, por exemplo, sustentando que o tratamento psicanalítico de queixas orgânicas graves apresenta resultado promissor, de vez que, em muitas dessas afecções, determinado papel é desempenhado por um fator psíquico sobre o qual é possível lograr influência. Podemos assim expressar nossa expectativa de que a psicanálise, cujo desenvolvimento e realizações até o presente foram sucinta e inadequadamente relatados nestas páginas, ingressará no desenvolvimento cultural das próximas décadas como um fermento significativo e auxiliará a aprofundar o nosso conhecimento do mundo e a lutar contra algumas coisas da vida reconhecidas como prejudiciais. Não se deve esquecer, contudo, que a psicanálise sozinha não pode oferecer um quadro completo do mundo. Se aceitarmos a distinção que recentemente propus de dividir o aparelho psíquico em um ego voltado para o mundo externo e aparelhado com a consciência e em um id inconsciente, dominado por suas necessidades instintuais, então a psicanálise deve ser descrita como uma psicologia do id e de seus efeitos sobre o ego. Em cada campo do conhecimento, portanto, ela só pode fazer contribuições que requerem ser completadas a partir da psicologia do ego. Se essas contribuições a miúde contêm a essência dos fatos, isso apenas corresponde ao importante papel que pode se reivindicar. É desempenhado em nossas vidas pelo inconsciente mental, que por tanto tempo permaneceu desconhecido.